Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Hoje é sexta-feira, dia 3 de fevereiro, e hoje completamos 99 dias de leitura seguida do livro de Mórmon, um capítulo a cada dia. Eu estou tão feliz e é uma emoção até, né, gente? 99 dias. Amanhã será um dia muito especial, convido a todos vocês para participarem amanhã da leitura, não falte, porque completaremos 100 dias de leitura seguida do livro de Mórmon. É maravilhoso, não é? Muito bem, hoje nós vamos ler a alma 2. Anlissi procura tornar-se rei e é rejeitado pela voz do povo. Seus seguidores fazem-no rei. Os anlicitas fazem guerra contra os nefitas e são derrotados. Lamanitas e anlicitas unem forças e são derrotados. Anlissi é morto por Alma, aproximadamente 87 a.C. E aconteceu que no começo do 5º ano de seu governo, o povo começou a contender porque um certo homem chamado Anlissi, sendo um homem muito astuto, sim, um homem sábio quanto à sabedoria do mundo e pertencente à ordem do homem que matara Gideão com a espada e fora executado de acordo com a lei. Ora, este Anlissi havia, por sua astúcia, atraído muita gente, e eram tantos que começaram a tornar-se muito poderosos e começaram a esforçar-se para fazer de Anlissi rei do povo. Ora, isto foi alarmante para o povo da igreja, como também para todos os que não haviam sido atraídos pelas persuasões de Anlissi, pois sabiam que, de acordo com a lei, estas coisas deveriam ser resolvidas pela voz do povo. Portanto, se fosse possível a Anlissi vencer pela voz do povo, ele, sendo um homem iníquo, privá-los-ia de seus direitos e privilégios na igreja, pois era seu intento destruir a igreja de Deus. E aconteceu que o povo se reuniu em toda a terra, cada um segundo a sua opinião, a favor ou contra Anlissi, em grupos separados, havendo muitas disputas e grandes contendas entre eles. E assim se reuniram para expressar suas opiniões sobre o assunto, e apresentaram-nas aos juízes. E aconteceu que a voz do povo foi contrária a Anlissi, de modo que não foi proclamado rei. Ora, isto encheu de alegria o coração dos que estavam contra ele, mas Anlissi incitou os que estavam a seu favor a encolerizarem-se contra os que não o apoiavam. E aconteceu que se reuniram e consagraram Anlissi como rei. Ora, quando Anlissi foi proclamado rei, ordenou-lhes que pegassem em armas contra seus irmãos, e isto fez para poder subjugá-los. Ora, o povo de Anlissi se distinguia pelo nome de Anlissi, sendo eles chamados anlicitas, e os outros eram chamados nefitas, ou povo de Deus. Os nefitas, porém, sabendo do intento dos anlicitas, prepararam-se para enfrentá-los. Sim, armaram-se com espadas e com cimitarras, e com arcos e com flechas, e com pedras e com fundas, e com todo tipo de armas de guerra, de toda espécie. E assim estavam preparados para enfrentar os anlicitas quando chegassem. E foram nomeados capitães e capitães-mores e capitães-chefes, de acordo com o seu número. E aconteceu que Anlissi armou seus homens com todo tipo de armas de guerra de toda espécie, e também nomeou chefes entre seu povo, para conduzi-los à guerra contra seus irmãos. E aconteceu que os anlicitas chegaram à colina de Aniú, que ficava a leste do rio Sidom, que corria perto da terra de Zaraenla, e aí começaram a guerrear os nefitas. Ora, sendo Alma o juiz supremo e governador do povo de Nef, subiu, portanto, com seu povo, sim,
com seus capitães e capitães-chefes, sim, à frente de seus exércitos, para guerrear os amlicitas. E começaram a matar os amlicitas na colina a leste de Sidom. E os amlicitas lutaram contra os nefitas com grande força, tanto que muitos nefitas caíram diante dos amlicitas. Não obstante, o Senhor fortaleceu a mão dos nefitas, de modo que mataram os amlicitas em tão grande carnificina que estes começaram a fugir. Só para chamar a atenção de um ponto aqui, o Senhor fortaleceu a mão dos nefitas. Naquela época, eles estavam envolvidos em guerras pela liberdade do povo, pela liberdade da sua pátria, né, da sua nação. E hoje, eu e você não estamos envolvidos em guerras assim, da mesma forma, mas estamos envolvidos em outras guerras, batalhas pessoais, batalhas entre retidão e iniquidade, batalhas entre se manter firmes na fé, batalhas para levar nossa família à presença de nosso Pai Celestial, nosso Deus e Jesus Cristo, para que possam receber todas as bênçãos do Evangelho e possam, por fim, herdar vida eterna. Grandes são as batalhas pessoais que enfrentamos nos nossos dias. Não são batalhas com armas de fogo ou armas de espada e lanças, como tinha naquela época, mas são batalhas de viver o Evangelho no dia a dia. E algo que me chamou muita atenção é que o Senhor fortaleceu a mão dos nefitas. Isso está nos indicando que hoje, nas batalhas da vida, o Senhor pode nos fortalecer, pode mandar poder dos céus em nossa vida, para sobrepujarmos todas as provações, todas as dificuldades, todas as adversidades que são colocadas em nosso caminho. E com fé no Senhor, nós podemos caminhar na jornada da vida e nos provarmos merecedores das bênçãos de nosso Pai Celestial. E esse é um princípio que eu gostaria de salientar. Vamos continuar no 19. E aconteceu que os nefitas perseguiram os amlicitas durante todo aquele dia e mataram-nos em grande carnificina, tanto que foram mortos 12.532 amlicitas, e os nefitas perderam 6.562 almas. E aconteceu que Alma, quando já não pôde mais perseguir os amlicitas, fez o povo armar suas tendas no vale de Gideão, nome que havia sido dado por causa daquele Gideão que fora morto pela espada de Neor. E neste vale os nefitas armaram as tendas para passar a noite. E Alma enviou espias para seguirem os remanescentes dos amlicitas, a fim de conhecer seus planos e conspirações, para assim defender-se deles e evitar que seu povo fosse destruído. Ora, os que ele tinha enviado para espionarem o acampamento dos amlicitas chamavam-se Zerã, Amnor, Emante e Limer. Estes são os nomes que foram com seus homens espionar o acampamento dos amlicitas. E aconteceu que no dia seguinte voltaram ao acampamento dos nefitas com grande pressa, tomados de grande assombro e com muito medo, dizendo: Eis que seguimos o acampamento dos amlicitas, e para nosso grande assombro vimos na terra de Minon, acima de Zaraena, no caminho da terra de Nefe, uma numerosa hoste de lamanitas, e eis que os amlicitas se juntaram a eles, e estão atacando nossos irmãos naquela terra, e esses estão fugindo deles com seus rebanhos e suas esposas e seus filhos em direção à nossa cidade, e a menos que nos apressemos, tomarão nossa cidade, e nossos pais, e nossas esposas e nossos filhos serão mortos. E aconteceu que o povo de Nefe tomou suas tendas e partiu do vale de Gideão em direção à sua cidade, que era a cidade de Zaraena. E eis que quando atravessaram o rio Sidom, os lamanitas e os amlicitas, quase tão numerosos quanto as areias do mar, caíram sobre eles para destruí-los. Todavia os nefitas foram fortalecidos pela mão do Senhor,
tendo orado fervorosamente para que ele os livrasse das mãos de seus inimigos. Portanto, o Senhor ouviu-lhes o clamor e fortaleceu-os, e os lamanitas e os amlicitas caíram diante deles. Aqui nós vemos novamente que o Senhor fortaleceu a mão dos nefitas. O que eles fizeram? Os nefitas, eles eram pessoas de retidão, que viviam o Evangelho, cuidavam de suas famílias, da esposa, dos filhos, procuravam e se esforçavam para seguir os ensinamentos do Senhor, seguir o Salvador, guardar seus mandamentos. Mas também está escrito aqui que eles oraram fervorosamente. E o Senhor então fortaleceu-lhes. O Senhor ouviu os seus clamores. Então, eu e você, como nós falamos nas batalhas pessoais da nossa vida, nos desafios que enfrentamos, podemos orar fervorosamente, podemos clamar ao Senhor, e Ele enviará poder dos céus, nos fortalecendo para sobrepujarmos todas as provações e adversidades que são postas em nossa vida. Continuando no 29. E aconteceu que Alma lutou contra Anlici de espada em punho, corpo a corpo, e lutaram com grande energia um contra o outro. E aconteceu que Alma, sendo um homem de Deus e muito exercitado na fé, clamou dizendo: Ó Senhor, tem misericórdia e poupa minha vida, a fim de que eu sirva de instrumento em tuas mãos para salvar e preservar este povo. Aqui tem algo bem interessante que fala assim: exercitado na fé. O que seria isso, irmãs e irmãos? Como eu posso me tornar uma pessoa exercitada na fé? Tem alguma ideia? Eu gostaria de sugerir algumas coisas. Por exemplo, fazer o que estamos fazendo hoje exige fé, bastante fé. Ler o livro de Mórmon diariamente. Existe uma extraordinária fé para fazer isso. Que tal jejuar? Todo domingo, primeiro domingo do mês, nós temos o domingo de jejum. Então podemos jejuar e fazer uma oferta de jejum. Claro que existem muitas pessoas que tomam medicamentos, devem continuar tomando seus medicamentos. Existem pessoas que têm alguma doença ou algum problema de saúde que não pode jejuar. Tudo bem, continua neste dia de jejum em oração, em espírito de jejum, embora se alimente regularmente, pessoas diabéticas, enfim. Tome cuidado, seja sábio neste assunto do jejum, tá bom? Mas no dia de jejum você pode estar em espírito de oração, clamar fervorosamente ao Senhor e fazer uma oferta de jejum, embora não jejue devido aos seus problemas de saúde. Que mais? Ir aos domingos na igreja e renovar o convênio batismal de tomar sobre si o nome de Cristo, de servi-lo, guardar seus mandamentos. E você pode fazer isso todos os domingos ao participar do sacramento. Não fique sem tomar o sacramento no domingo, porque renova o convênio batismal. E com isto, renova também o poder purificador do convênio batismal. E a expiação tem poder sobre você, tornando-se uma nova criatura. Olha que coisa extraordinária. Que tal exercitar a fé e ir ao templo regularmente? Lembro do presidente Richard Scott, até ouvi esta mensagem lá no templo, numa reunião de treinamento, que o Elder Scott ensinava que nós deveríamos ir todas as semanas no templo, se morasse próximo ao templo. Se faltasse alguma vez, na outra semana ia 2 vezes, mas todas as semanas indo regularmente, uma vez por semana no templo. Todos nós podemos exercitar nossa fé de diferentes maneiras, servindo ao próximo, servindo nos nossos chamados, e aí vai. Exercitar nossa fé como um bom pai, uma boa mãe, um bom esposo, uma boa esposa, intercedendo por nossa família diante do Senhor, clamando por eles. Irmãs e irmãos, podemos exercitar nossa fé de muitas formas. O importante aqui é que nós possamos fazer isso, para que sejamos uma pessoa exercitada na fé, com fé no Salvador, porque as provações da vida virão para todos,
mas se nós formos exercitados na fé, resistiremos melhor a todas as provações. Percebe? Assim como Alma, exercitado na fé, pediu forças para enfrentar a batalha, e era uma batalha física daí. 31. Ora, tendo Alma dito estas palavras, lutou novamente contra Anlici, e foi fortalecido de modo que matou Anlici com a espada. E lutou também contra o rei dos Lamanitas. O rei dos Lamanitas, porém, fugiu da presença de Alma e enviou seus guardas para lutarem contra Alma. Mas Alma, juntamente com seus guardas, lutou contra os guardas do rei dos Lamanitas até matá-los e fazê-los retroceder. E assim limpou o terreno, ou melhor, a ribanceira que ficava no lado oeste do rio Sidom, jogando nas águas de Sidom os corpos dos Lamanitas que haviam sido mortos, para que seu povo tivesse espaço para atravessar e lutar contra os Lamanitas e os Anlicitas no lado oeste do rio Sidom. E aconteceu que quando todos haviam atravessado o rio Sidom, os Lamanitas e os Anlicitas começaram a fugir deles, não obstante serem tão numerosos que nem podiam ser contados, e fugiram dos nefitas em direção ao deserto que ficava ao oeste e ao norte, além das fronteiras da terra, e foram perseguidos e mortos com todo o vigor pelos nefitas. Sim, foram atacados por todos os lados e foram mortos e rechaçados até serem dispersos no oeste e no norte, até alcançarem o deserto que era chamado Hermontes, e essa era a parte do deserto infestada por animais selvagens e ferozes. E aconteceu que muitos pereceram no deserto devido a seus ferimentos e foram devorados pelas feras e também pelos abutres do ar, e seus ossos foram encontrados e amontoados na terra. E assim nós concluímos mais uma leitura do livro de Mórmon. E estou muito feliz de estarmos firmes, constantes, continua firme, continua constante na leitura do livro de Mórmon. E amanhã faço esse convite, vamos estar firmes, porque completaremos 100 dias seguidos de leitura. Até amanhã!